partir. Es un minutito más de gracia para quienes están buscando los datos, para quienes están acomodándose y por supuesto quien quiera traer un café. Muy bienvenido para que compartamos esta sesión de información, de una gran invitación y de todos los datos que vamos a tener el día de hoy. Así es que un minutito más y partimos. Si me confirman, entonces yo creo que podemos partir. Beatriz, te hago la consulta. No sé si vamos a tener al inicio algunas indicaciones sobre la traducción simultánea. Sí, perfecto. Voy a compartir rápidamente el instructivo para que vean cómo se puede habilitar los subtítulos con traducción automática. Avísenme por si lo están viendo. Lo vemos. Perfecto. Para que puedan habilitar los subtítulos en el idioma en que deseen leer los subtítulos y en los idiomas en que si quieren dar una opinión, sea en ese idioma. En el fondo, para explicarlo más claramente, hay que seleccionar el idioma que yo hablo, que en mi caso selecciono español, y el idioma en que voy a leer los subtítulos también para mí va a ser español. La gracia de este sistema es que cualquier persona va a poder hablar en cualquier idioma, pero los subtítulos van a estar adecuados para que nosotros entendamos el idioma de cualquiera de esas personas que hablan. Entonces lo que hay que hacer es la barra de herramientas de suma abajo, seleccionar la opción más y buscar la opción subtítulos. Ahí tienen que seleccionar después, aquí por ejemplo subtítulos y traducción, ustedes seleccionan subtítulos, habilitan la traducción y escogen su idioma. Ya aquí les decía que escogen su idioma para hablar y leer, cada uno como lo prefiera. Y con eso ya deberíamos entender el subtítulo de todas las personas que hablen los diferentes idiomas en la reunión. Cualquier duda me pregunta. Muchas gracias, Beatriz. Y efectivamente están todos invitados a quienes nos acompañan en distintos idiomas, desde distintos países, a que puedan habilitar efectivamente el canal que les sea de más comodidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Tania Altamirano, como pueden ver ahí en pantalla, soy gerente de Relaciones Académicas de Red Clara y es un gusto para mí el compartir con ustedes el día de hoy y el poder guiar esta sesión que vamos a tener. Para empezar, vamos a hacer un recorrido por la parte general, un poco para compartirles por qué estamos acá, cuál es la invitación que les tenemos, esta gran oportunidad a los que queremos sumarlo. Por lo tanto, yo voy a compartir con ustedes unos slides. Yo les pido por favor que me confirmen cuando lo están viendo y quiero además aprovechar para dejar abierta la invitación de mandar sus comentarios, sus preguntas a través del chat. Bien puedo ser yo o bien puede ser Carla Ostov, que nos acompaña el día de hoy, o alguien del equipo desde Spyter, desde Reuna, desde Red Clara, quien puede ir conversando. Ojalá podamos tener este espacio muy interactivo, de conversación, de discusión y de mucho provecho para todos. Entonces, ahí les pido entonces me confirmen si están viendo mi presentación. Gracias, Carla. Veo que sí. Entonces, esto es precisamente una actividad que se enmarca dentro de acciones y que estamos llamando a ampliar la colaboración bicontinental Europa-América Latina y que está, como ustedes ven, incluyendo un llamado que tenemos abierto hasta los primeros días de abril. ¿Qué es la agenda que tenemos? Bueno, yo les voy a dar algo de contexto. Vamos a pasar a la charla con Carla Ostov y después de eso yo les voy a ampliar la información de esta invitación que tenemos. ¿En qué se enmarca este trabajo? Bueno, hace un par de años se hizo la firma, como varios de ustedes sabrán, de la Alianza Digital con 4 componentes y dentro de ellos estaba incluido el trabajo con el programa Vela.
Esto es un gran trabajo que se ha llevado a cabo. Bueno, tenía otros componentes que estaban precisamente dirigidos estos pilares hacia grandes infraestructuras, hacia el trabajo de potenciamiento de habilidades de la región y en el que además se enmarca este trabajo que realiza el proyecto Spider, que está dirigido a apoyar todo el proceso y todas las actividades que van precisamente dentro del programa Vela. Y lo que se está buscando, como bueno, lo podemos ver acá, es esta relación sinérgica en el que se puedan aprovechar los recursos disponibles para efectivamente encontrar y potenciar todas las acciones que se están realizando. Aquí hay información específica de cada uno de estos actores que nosotros tenemos el día de hoy sentados a la mesa, tanto desde el trabajo con la Alianza Digital precisamente hacia esa intensificación de colaboraciones, el reforzar vínculos, el promover esta visión conjunta, pasando por este pilar, como yo les comentaba, que es Vela 2, donde está específicamente dirigido a expandir el ecosistema digital, donde a través de una infraestructura física, aquí es un componente que es el potenciar todo el trabajo que se hace, precisamente propone este espacio de intercambio y en el que se encuentran efectivamente la ciencia, la tecnología, la innovación y en el que como actor vital entonces aparece Spider y acá ustedes, bueno, tienen efectivamente el lema que es innovar juntos. Y juntos es efectivamente el compartiendo recursos, el compartiendo espacio y haciendo un uso mucho más intensivo de esta infraestructura que se propone en Vela haciendo ahora sí un marco mucho más amplio. Yo les comentaba, mi rol está enfocado desde Red Clara, la cooperación latinoamericana de redes avanzadas, desde donde se lidera el programa Vela y que tiene la misión de contribuir al desarrollo de la ciencia, la educación, la tecnología y la innovación en nuestra región y que además articula distintas acciones. Y dentro de esa parte, bueno, está todo ese trabajo que se realiza en proyectos, en el compartir recursos, en establecer programas, en buscar y promover políticas de acceso abierto, en propiciar comunidades de aprendizaje y de innovación. Nosotros, bueno, ahí tenemos distintas actividades que pueden ir dando seguimiento en la página web, pero en el que también se establecen estas redes de colaboración que el día de hoy, bueno, estamos poniendo sobre la mesa y en el que hacemos un llamado a participar. Como ven, tenemos distintos actores, distintos espacios a los que nosotros los estamos llamando a sumarse. Y una de nuestras contrapartes, como yo les he mencionado, es precisamente Spider. Si ustedes ven, aquí tenemos estos 5 objetivos que están planteados dentro del proyecto, en el que se propone un marco de mejora, en el que se potencia y se promueve el potencial precisamente del proyecto Vela, en el que se impulsa un foro de diálogos y ahí tienen 2 grupos de trabajo súper grandes que están todos invitados a conocer más información en la página donde se establece un programa efectivamente de hermanamiento para apoyar acciones que se están realizando, para ver nuevas oportunidades y donde precisamente se da mucho más énfasis a habilitar las acciones y a sensibilizar en todo este potencial que hay en todas estas partes entre Europa y América Latina. Es muy importante, aquí todo el trabajo está enfocado aunar, a expandir, a hacer toda esta parte de internacionalización de proyectos que ya están en marcha y que requieren este impulso desde las infraestructuras y desde este trabajo de articulación que se realiza. Nosotros desde todo este contexto de trabajo se ha lanzado Spider en colaboración con Red Clara a esta convocatoria de ideas. ¿Qué estamos buscando? Proyectos, prototipos, emprendimientos que puedan llevarse a cabo desde la infraestructura que se propone en Vela para impulsar la transformación digital de ambas regiones. Tenemos 3 temas en los que se enfoca inteligencia artificial, ciberseguridad y el uso y acceso compartido de recursos digitales. En esta charla lo que nosotros estamos trayéndoles son experiencias que les sirven de inspiración con los que nosotros podamos presentar cuál es el panorama, qué es lo que podemos hacer. En una charla anterior, bueno, nosotros tuvimos la compañía de Francisco Forster, un investigador chileno, quien nos contaba precisamente cómo de grandes infraestructuras
se está haciendo un gran trabajo en el impulso precisamente de nuevas investigaciones. Ahora vamos a avanzar también con toda esta parte, incorporando nuevos elementos. Y precisamente el llamado está ahí. Más adelante vamos a hablar específicamente cómo se puede hacer la participación, cómo podemos incorporar los elementos, cómo acceder al llamado, cuáles son los beneficios, todo el potencial que tenemos disponible. Entonces, si les parece, después de haber dado una introducción bastante general de todo este panorama que tenemos, a mí me gustaría pasar y precisamente ahora sí presentarte, Carla. Gracias por acompañarnos. La verdad es que para mí es no solo un gusto, sino un privilegio el poder contar con tu participación solo para hacer una pequeña introducción. Carla Ostov vive en Brasil, es ingeniera eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, máster y doctor en Ingeniería de Sistemas Informáticos por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es investigadora en el área de computación de alto rendimiento del Laboratorio Nacional de Computación Científica, el LNCC, en Brasil, profesora del programa de posgrado multidisciplinario, también del LNCC, miembro del Comité Consultivo del Supercomputador Santos Dumont y coordinadora del sector de procesamiento de alto rendimiento del LNCC. Con mucha experiencia, con Carla he tenido el gusto de coincidir en distintas actividades, como la conferencia Carla, que es promovida por Scalac, el Grupo de Computación de Alto Rendimiento de América Latina, y otras acciones que en conjunto vamos desarrollando. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Yo te cedo entonces ahora la sesión para que tú puedas avanzar con tu charla y volvemos a conversar. Ahora vemos tu presentación correctamente. Ok, agora está. Vou falar em português. Meu portunhol é muito ruim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Tânia e do Projeto Spider, que realmente é tudo muito interessante. E eu espero que a apresentação de hoje possa ajudar no debate, no discurso, nas ideias. Conforme a Tânia informou, eu sou coordenadora do Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho do LNCC. E vou começar falando a minha... Acho que... vocês estão vendo, né? No lo vemos, Carla, y tengo un pequeño sonido de retorno de tu micrófono. Agora, voltou? No. Voltou? Ahora volvió, sí. Ok. Tá. Então, primeiramente, eu vou falar sobre, apresentar quem é o LNCC. O Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, ele é um órgão de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. E nós temos duas missões principais. A primeira delas é fornecer computação científica para a comunidade brasileira. E a segunda é fornecer computação de alto desempenho para a comunidade brasileira. Aliás, computação científica em recursos humanos, falei errado. Por exemplo, esse segundo slide tenta explicar um pouco mais da nossa primeira missão. Nós fazemos pesquisa na área de computação científica e nós temos diversos pesquisadores na área e nós temos um programa de pós-graduação que, com muito orgulho, ele hoje possui o conceito máximo das agências financiadoras e avaliadoras brasileiras na área de computação científica. Em relação à segunda missão do LNCC, nós também somos responsáveis pelo Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, que tem como objetivo prover computação de alto desempenho para a nação.
E dentro desse contexto, nós temos 9 centros. E o LNCC é o centro, a maioria dos centros estão localizados em universidades federais pelo Brasil, e o LNCC é o único centro que está localizado num órgão de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, e por isso ele tem a máquina mais potente, que é o supercomputador Santos Dumont. Esse aqui é a configuração que vai ser atualmente inaugurada. Nós estamos em fase final de liberação para os usuários do LNCC, e a nova máquina ela possui uma configuração heterogênea. A arquitetura do Santos Dumont é heterogênea porque ela tem como objetivo atender às diversas aplicações e pesquisas brasileiras. Então, aqui está a nova configuração que está sendo instalada, e o que está circundado em vermelho é a partição da máquina que possui maior potência computacional. Recentemente, nós passamos o benchmark HPL, que é o benchmark usado para avaliar a potência computacional dos supercomputadores, e no benchmark HPL, essa partição, que é a mais potente, que está sendo inaugurada agora, ela possui 14 petaflops e está hoje classificada como número 89 na lista das 500 máquinas mais rápidas do mundo. Somando todas as partições da nova configuração do Santos Dumont, nós devemos chegar a 20 petaflops. Então, nós vamos ter agora uma máquina 5 vezes mais potente que a máquina do ano passado. Mas não é só isso. Ela não só é mais potente, como ela oferece arquitetura computacional mais moderna, o que vai permitir fazer pesquisas de ponta, tanto na área da aplicação quanto da comunicação. Hoje, o LNCC, conforme eu disse antes, ele atende o supercomputador Santos Dumont, ele atende a comunidade científica. E ele possui hoje cerca de 300 projetos de pesquisa. Ele possui 300 projetos. Coloquei errado. Ele possui 300 projetos de pesquisa, cerca de 2.000 usuários, e a máquina vai ter um total de 20 petaflops. O que eu quero ressaltar neste slide é que nós atendemos hoje cerca de 18 áreas distintas de pesquisa. E nós temos também o que a gente chama de projeto embaixador. Significa o seguinte, que todas as universidades federais e todas as universidades estaduais, elas podem ter a possibilidade de ter até 5 projetos de pesquisa executando no Santos Dumont. Quer dizer, além o embaixador é o pesquisador da universidade federal ou estadual que é responsável, junto à administração do Santos Dumont, a selecionar quais são os 5 projetos de pesquisa que irão utilizar a máquina Santos Dumont. Esse projeto Embaixadores, inclusive, está sendo conversado pelo diretor do LNCC, que é o diretor do SINAPAD, do Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho. Existe uma discussão de estender esse projeto, inclusive, a nível internacional, com colaborações internacionais, e é algo a ser discutido, ainda não está implementado, mas futuramente será implementado. Dentro desse contexto, para atender a comunidade que usa os usuários do Santos Dumont, nós organizamos, eu faço parte da coordenação da escola de HPC Santos Dumont, que a última edição ocorreu agora em janeiro. Nessa escola, nós não só damos suporte aos usuários do Santos Dumont a como usar bem a máquina, como também a diversas ferramentas para poder paralelizar e ter recursos para poder usar bem a máquina, o sistema Santos Dumont. Agora eu vou falar eu contextualizei o supercomputador Santos Dumont
e o sistema Senapad, e eu vou falar sobre as colaborações internacionais. Dentro desse contexto, o LNCC possui há mais de 20 anos uma colaboração com o INRIA, na França. E dentro dessa colaboração, há cerca de 2 anos, essa colaboração que era entre os dois institutos se estendeu a nível nas duas nações. Tanto a França, o INRIA na França, quanto o Brasil, o LNCC no Brasil, eles são agora hubs de colaborações internacionais. Então, as colaborações das universidades francesas e das universidades brasileiras, elas estão dentro de uma colaboração internacional entre o IRIA e o Brasil. Dentro desse contexto, o nosso grupo tem uma colaboração na área de HPC. E, no caso, o nosso grupo de Senapad tem uma colaboração com o IRIA Bordeaux, que tem um grupo que se dedica à parte de pesquisa em entradas e saídas paralelas, que é altamente relacionado com o supercomputador Santos Dumont. Aqui está a parte brasileira, ou seja, a parte do LNCC, que trabalha nessa colaboração, e dentro do hub da colaboração internacional que nós temos na parte de HPC, nós temos também colaboradores da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Cefet-RJ, que fazem parte dessa colaboração relacionada com entrada e saída paralela em supercomputação. Dentro desse contexto, nós temos diversas publicações, e aqui está a mais recente publicação do grupo, que vai sair agora no IPDPS. Dentro desse contexto de colaborações internacionais, o LNCC, recentemente, ele participou da colaboração internacional RISC-2, que teve apoio da Rede Clara e do Projeto Bela. E dentro desse contexto do projeto RISC-2, nós iniciamos colaborações. Nós iniciamos recentemente, então, a colaboração com o Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores de Portugal, que tem também que foi inaugurado recentemente, o Deucalion. Então, nós temos um memorando de impedimento para o estabelecimento de colaborações entre os dois institutos de supercomputação. E dentro desse contexto, nós tivemos recentemente uma publicação dentro da Conferência Carla Latino-Americana de Computação de Alto Desempenho, fruto da colaboração entre o LNCC, entre o INESC-TEC e também entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dentro desse contexto, nós estamos usando pesquisas na área de IA para poder prever o desempenho e o melhor uso de determinadas aplicações dos ambientes computacionais, tanto do LNCC quanto do Deucalion, e o melhor, não só de recursos computacionais, como também de melhor utilização de recursos. E essa colaboração continua, e nós continuamos nessa colaboração, e estamos agora dando um passo adiante para esse ano, na nova Conferência Carlos, temos mais uma publicação. Dentro desse contexto, o LNCC agora tem uma tradição muito forte na produção de workflows científicos na área de bioinformática. E nós trouxemos todas essas pesquisas, aqui são algumas publicações mais recentes, e alguns dos produtos dessas publicações, nós temos dois frameworks na parte de bioinformática, e o nosso grupo está agora convertendo, que foram todos desenvolvidos com o Carson, um workflow científico que é americano, e nós agora estamos convertendo dentro de uma colaboração com o grupo de Barcelona Supercomputer Center. Isso também faz parte como fruto da colaboração que foi feita o ano passado entre o LNCC e Barcelona Supercomputer Center para poder desenvolver pesquisas na área de HPC. Dentro desse contexto, nós também, o grupo de workflow científico, agora está colaborando com a Universidade de Brasília, que também colabora com o Barcelona Supercomputer Center. E dentro desse contexto, nós estamos desenvolvendo workflows científicos na área de bioinformática com os softwares desenvolvidos pelo grupo
de Bioinformática e HPC da Universidade de Brasília. Esses são os softwares que eles desenvolveram e que nós estamos desenvolvendo workflows científicos na área de bioinformática, e a ideia é que eles também sejam envolvidos com a colaboração utilizando o software do Barcelona Supercomputer Center. De novo, essa é uma colaboração entre universidades brasileiras e instituições, tanto do LNCC quanto a europeia. Eu não estou... Tá, tudo certo. Seguindo dentro do raciocínio das colaborações, eu agora vou falar sobre o Plano Nacional de Inteligência Artificial Brasileiro, que esse plano ele está justamente relacionado com as colaborações internacionais, e eu vou tentar especificar. Esse plano ele foi lançado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, na realidade, ele como parte de um plano nacional, e a proposta principal é promover o desenvolvimento na área de inteligência artificial, na parte tanto social, econômica, ambiental e cultural, e com o objetivo de trazer soberania nacional à nossa nação. Então, esse plano é um plano longo, de 4 anos, e esse plano ele tem eixos, 5 eixos principais, na área de infraestrutura, educação, serviços públicos, na parte de inovação da indústria e na parte de regulação da inteligência artificial. Eu vou entrar um pouco em detalhe na questão do primeiro eixo. O primeiro eixo que é da infraestrutura. Dentro desse primeiro eixo, também nós temos 5 vertentes dentro da parte de infraestrutura. O primeiro é instalar no LNCC um supercomputador ainda mais potente do que nós temos hoje. Nós temos hoje um supercomputador de cerca de 20 petaflops e queremos chegar da ordem de 400 petaflops. Isso é uma das metas. Outra meta é impulsionar também a potência computacional dos demais centros SINAPADs, que pertencem dos demais Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho. E a terceira meta, que está altamente relacionada com essa apresentação e com o projeto Spider, que é estabelecer colaborações internacionais na área de supercomputação e na área de aceleradores de supercomputação. E também compartilhar essa infraestrutura com outras nações brasileiras. Então, essas 2 últimas metas dentro desse eixo principal está altamente relacionado com o projeto que nós estamos aqui do contexto dessa apresentação. Temos mais 9, é um total de 5 metas. A quinta está na parte de trabalhar e desenvolver a parte de energia eficiente. A sexta é a parte de desenvolvimento da pilha de software que está debaixo das aplicações de IA. Isso também está altamente relacionado com o que nós estamos desenvolvendo no Santos Dumont. A gente tem discutido muito isso. O Santos Dumont ele tem trazido para a gente a oportunidade de pesquisar na parte de aplicação e algumas camadas de software. E nós pretendemos, dentro dessa verba e desse incentivo que o governo pretende impulsionar, desenvolver um pouco mais o nosso conhecimento em toda a pilha de software que está abaixo. Além disso, nós também pretendemos estender o nosso conhecimento no desenvolvimento das aplicações de IA, em especial as aplicações dos LLMs, porque nós queremos, por uma questão de soberania, poder ter todos os nossos dados que são importantes, os dados brasileiros que são importantes, localizados no Brasil e sendo processados dentro do Brasil. Por final, nós também vamos ter chamadas para projetos de desenvolvimento em várias áreas das aplicações, educação, saúde e ambiente, que estejam baseados nesse nosso software que vai estar localizado nacional.
É importante ressaltar aqui que, recentemente, vocês devem estar sabendo, foi feita uma colaboração entre a Espanha e o Brasil, a nível de presidência, para poder desenvolver um software LLM que venha a atender não só a língua portuguesa, mas também a língua espanhola. Então, isso já é um projeto de colaboração entre Brasil e Espanha, do que o nosso software LLM atenda essas duas línguas. E, por final, o último iniciativo é desenvolver institutos de ciência e tecnologia na parte de IA. Então, todos esses 9 iniciativas, elas estão relacionadas com o eixo 1 e elas têm como objetivo desenvolver a supercomputação e inteligência artificial. Por que eu coloco ambos? Porque nós sabemos que a inteligência artificial, os dados da inteligência artificial, eles, para serem localizados, eles têm que estar sendo processados em máquinas, em supercomputadores, para eles estarem locais nos seus respectivos países. Temos que ter supercomputação também nos seus respectivos países. Eu estou colocando esse gráfico aqui, que é um gráfico representante do projeto Exaflop americano. Mas nós temos projetos similares em todas as nações que hoje dominam toda a parte de supercomputação. Todas as nações que dominam essa área, elas dividem a pesquisa e o domínio na área de supercomputação em 4 grandes eixos. No eixo das aplicações, o eixo do desenvolvimento da pilha de software, de todo o software que está abaixo, atendendo a essas aplicações, a parte dos componentes de hardware e a parte do que a gente chama de infraestrutura, que vai interligar e possibilitar que o hardware possa atender tanto a pilha de software quanto as aplicações. Com o Santos Dumont, hoje, que é um supercomputador da área de ponta, nós o Brasil está hoje podendo atender a pesquisas, tanto na área de aplicação quanto na área de software. Mas a área de software que nós atendemos hoje é uma área que está um pouco quase perto da camada de aplicação. A intenção desse projeto de IA é que nós possamos ir um pouco mais além e nós possamos aumentar o nosso conhecimento, tanto nas pilhas abaixo do sistema de software que interage com o ambiente de infraestrutura, como também na própria área de hardware de supercomputação. Dentro desse contexto, existe hoje, foi feito o ano passado, uma colaboração entre o Barcelona Supercomputer Center, a Unicamp, o Eldorado e o MCTI para o desenvolvimento de um hardware para inteligência artificial baseado no projeto aberto de desenvolvimento de processadores, que é o projeto RISC-V. Então, isso é uma iniciativa muito importante, que ela vê como que ela tem como intenção, nos próximos 10 anos, o Brasil poder ter próprios processadores a nível de hardware, nessa camada mais baixa. Essa iniciativa é muito importante para trazer um pouco mais de soberania nacional. E dentro desse contexto, então, nós podemos aqui resumir o nosso plano de inteligência artificial. Então, esse nosso plano, ele tem como objetivo em aprofundar a infraestrutura no sistema de hardware aberto, que é o projeto RISC-V. Vocês podem pegar maiores informações. O governo brasileiro hoje, ele está entrando forte dentro esse estándar aberto, e ele é um dos membros, ele é um dos membros premiums que faz parte de estabelecimento desses estándares de hardware, que irá dar suporte para o futuro brasileiro de chips na parte de IA. Além disso, nós também vamos aprofundar todo o conhecimento junto com as universidades brasileiras, porque hoje a parte de software
Nós temos, na nível, as agências de fomento, elas têm financiado diversas iniciativas e diversas pesquisas na área de software stack, e nós temos hoje a produção de diversos pesquisadores que hoje trabalham em projetos internacionais. E a ideia é que esses pesquisadores possam nos dar suporte para um software stack brasileiro. Por final, em resumo, nós também vamos desenvolver aplicações de IA que vão fornecer, que tem como objetivo trazer soberania, ou seja, que os dados que são importantes, que fiquem localizados dentro do nosso governo, permaneçam dentro do Brasil e processados por aplicações brasileiras e no ambiente local. E, por final, para tudo isso, vamos também fomentar a parte educacional e de treinamento, tanto na área de HPC e IA, e agora o último item, que é totalmente relacionado com essa apresentação, que é o aprofundar as colaborações internacionais, tanto na área de HPC e IA. E como ferramenta para o aprofundamento desse quinto eixo da parte da iniciativa do projeto de IA, eu vou aqui falar sobre o projeto Scalac. O projeto Scalac, ele é um projeto que hoje ele tem amplo suporte da Rede Clara, e se vocês podem saber maiores informações no próprio site da Rede Clara. O projeto Scalac, ele já tem mais de 13 anos de iniciativa, é uma iniciativa da comunidade latino-americana e caribenha de HPC, para compartilhamento de recursos computacionais, de rede e compartilhamento de colaborações. O LNCC faz parte do projeto Scalac, e eu, como representante do LNCC, faço parte também na parte de organização e apoio do Scalac. Aqui, lá no site, vocês podem pegar mais detalhes, e nós podemos ver que nós temos hoje diversos membros da América Latina e Caribe, e aqui esses são os membros oficiais, e estamos ainda expandindo os membros para tem mais 3 países, que é a Jamaica, Peru e Panamá, no momento, que estão trabalhando para serem adicionados como membros do Scalac. Além dos membros latino-americanos do Scalac, o Scalac ele possui membros tanto da Espanha, da França, da Itália, por causa justamente que são membros de agências europeias que participam dessa colaboração entre essa associação latino-americana e a europeia. Então, nós temos aqui, como podemos ver, em azul são a comunidade de HPC, em vermelho são as comunidades, os centros de supercomputação e alguns centros que são de supercomputação que fazem parte dessa comunidade do Scalac. O Scalac ele tem como produção recente, se vocês entrarem na página, ele tem, por exemplo, foi feito agora um recente levantamento de toda a potência de HPC da América Latina e Caribe, com o suporte do projeto RISC-2. Nós temos, além disso, o Scalac tem as colaborações aqui mais recentes, ele tem a colaboração com a Rede Clara, com o RISC-2 e com o Exceed. Tá? Além disso, ele promove a conferência de HPC latino-americana, e esse ano a edição irá ocorrer na Jamaica, em setembro. Ele, além disso, ele promove outras escolas de HPC ao longo da América Latina e do Caribe. Então, dentro desse contexto, eu acho que eu já cobri tudo e estou aberta a perguntas. Então, eu gostaria de agradecer ao espaço para apresentar as colaborações, tanto do LNCC, as colaborações internacionais do LNCC como hub entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e as demais universidades brasileiras e as demais colaborações internacionais, e a participação também do LNCC dentro do projeto Scalac e a participação também do LNCC dentro do nosso Plano Brasileiro de IA. Bem, muito obrigada, estou aberta a perguntas.
Muito obrigada, Carla. Eu não falo português, so voy a voltar para español, pero muchas gracias. Efectivamente, nos has llevado por un recorrido muy interesante desde el trabajo que tienen específicamente en el laboratorio, los proyectos de colaboración entre Europa y América Latina y llegamos hacia el trabajo efectivamente que se ha hecho desde todas las iniciativas en Escalac. En este momento, bueno, quisiera ver si hay algún tipo de pregunta o comentario desde quienes nos acompañan. También estaba la invitación hecha desde el chat. Yo quisiera ver y voy a detener efectivamente tu presentación para que podamos vernos con quienes nos acompañan en sala. Si no, mientras antes a mí me gustaría avanzar, Carla. Como les digo, pueden levantar la mano o abrir micrófono o darnos alguna indicación quienes estén acá. Y voy a cambiar un segundito de inglés solo para preguntarte, Carla. Let me switch to English to give you the question. I would like to know if in all your experience and the work that you have done, I know you know really close the work that we have from researchers, from students, different groups that you are part of. If you could talk a little bit about challenges and maybe what are the spaces and possible topics that could be a very good point to start some works from people that can need some inspiration, but maybe some focuses on how can be implemented these technologies that we talk about. I know you mentioned artificial intelligence, but how could you spot as a challenging topics around the work? It's a very I'm gonna talk in English, maybe. Okay. So this is a very complicated Yes. question. So the question is how I would like to say that we in Scalac, we have been discussing a lot about how to improve collaboration in Latin America, how to improve different HPC centers and different HPC institutes. This is não, eu vou falar em. Eu acho que vocês estão com legenda para português, né? Traduzir português, né? Então, Ok. talvez para a tradução seja melhor em português. Então, essa é uma pergunta complicada, porque, por exemplo, nós temos um caso de sucesso muito bom, que é a União Europeia. A União Europeia, ela tem diversos países, e esses países têm um órgão oficial que consegue justamente gerenciar interesses comuns entre esses países, que é a Comunidade Europeia. Então, existe a HPC, um órgão vinculado à Comunidade Europeia, existe um órgão para HPC e para IA, que são justamente gerenciados pela Comunidade Europeia. Uhum. Na América Latina e Caribe, não temos isso. Nós temos alguns órgãos de comércio, né? Temos o CELAC, temos o UNASUR, temos alguns órgãos de colaborações, mas nós não temos a nível de pesquisa. Ok. Então, a nível de pesquisa, nós não temos uma união latino-americana e caribenha que possa tentar reunir os interesses em projetos comuns que sejam para a comunidade. Então, o Scalac, o grande desafio nosso é como fazer para que possibilitar que nós tenhamos projetos comuns entre os diferentes países. Por enquanto, não deveria ser, dado que nós não temos uma União Europeia, ou oficialmente uma União Latino-Americana de pesquisa, então, nós temos utilizado a ferramenta que nós temos utilizado para conseguir
estabelecer colaborações tem sido o Scalac. É a ferramenta criada por iniciativa de diversos pesquisadores de diversos países latino-americanos que querem trabalhar em projetos em comum. Por exemplo, uma das iniciativas que está sendo estabelecida agora, via Rede Clara, é possibilitar que os participantes dessa comunidade Scalac possam compartilhar supercomputação. Como, por exemplo, o LNCC ele tem projeto, ele abre para a comunidade brasileira a possibilidade de cada universidade escolher dentro da própria universidade 5 projetos de pesquisa para usarem o sistema de supercomputação. Isso, da parte da iniciativa brasileira, existe uma intenção de abrir isso para outras colaborações internacionais. Agora, como fazer isso se não existe um órgão representante de América Latina e Caribe que possa oficialmente entrar? Então, no momento, o que nós conseguimos ver como ferramenta que possa abrir essas portas seria justamente a ferramenta Scalac. Nós já temos hoje diversos centros, o LNCC é parte, Chile é parte, México é parte, Costa Rica é parte, vários centros de supercomputação da América Latina hoje já estão dentro desse sistema Scalac como forma, e estamos agora discutindo como poder compartilhar esses recursos entre esses membros oficiais do Scalac. Infelizmente, enquanto não temos uma comunidade latino-americana de pesquisa, a ferramenta que nós temos é essa. E eu não sei se eu atendi a pergunta. Sí, sí, muchas gracias, Carla. Y tenemos una pregunta en el chat que está en portugués, así es que yo creo que va a ser más sencillo que tú puedas leerla. Parabéns pela... É esse do Ricardo Sí, Custódio? sí. Sabemos que nos Estados Unidos e outros países estão construindo supercentros de processamento de IA, algum deles com geração de energia elétrica que poderia alimentar uma cidade inteira. É a situação dos centros de supercomputação hoje. A IA está evoluindo de forma muito rápida, e qual é a estratégia do LNCC para poder atender às demandas de processamento nesse cenário? Qual é o tamanho da infraestrutura do LNCC e qual o tamanho de IA que teremos à disposição? Essa pergunta ela está altamente relacionada com os slides que eu apresentei, que eu parei de compartilhar. E, na realidade, o LNCC ele é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, essa pergunta não é ao LNCC, é uma pergunta dirigida ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério de Ciência e Tecnologia pretende, nos próximos 5 anos, dentro do plano de IA, talvez eu até seja melhor eu compartilhar de novo essa tela para mostrar que ela é altamente relacionada, que eu passei muito rápido sobre isso. Então, o nosso plano de IA é justamente na direção da pergunta do Ricardo. Nós temos que ter máquinas potentes. E uma máquina potente de inteligência artificial, ela era, até a aparição do DeepSeek, para você ter uma máquina capaz de fazer treinamento de LLM, até a aparição de DeepSeek, ela teria que ter uma potência de 400 petaflops. Então, o plano de inteligência artificial do governo brasileiro, via Ministério de Ciência e Tecnologia, que vai chegar no LNCC, é justamente adquirir uma máquina que tenha potência para poder treinar software LLM, né, de linguagens, com os dados brasileiros, com a língua brasileira. Então, seria um LLM desenvolvido no Brasil, que já temos vários, nós temos vários exemplos, temos diversos softwares LLM. Isso não é o problema. O problema maior é como treinar esses softwares que já são de conhecimento nacional com os dados brasileiros.
E para isso nós temos que ter aqui, localizado, no Brasil, e no caso o Ministério está com planos de que seja no LNCC, porque nós temos uma larga experiência na parte de supercomputação. Há quase 15 anos estamos administrando supercomputação para a comunidade brasileira. Estamos agora com uma máquina realmente pequena, uma máquina de 20 petaflops, mas ela já é um arcabouço muito bom para a comunidade brasileira. Uma coisa é colocar uma máquina para treinamento no solo nacional para que possa processar os dados sensíveis. São os dados de governo, dados de saúde e vários outros dados. Outra coisa é a inferência. Uma vez que a máquina está processada, você pode usar esse LLM treinado para poder executar as várias aplicações. Está vendo aqui? Nós temos aqui nesse projeto desenvolvimento de aplicações. Essas aplicações elas vão ser executadas. A ideia é ter os outros centros Senapads para poder rodar a inferência dessas aplicações e termos também várias aplicações a nível um pouco menor para poderem serem executadas, por exemplo, num aplicativo do seu celular do SUS. Nós temos o nosso Sistema Nacional de Saúde, que tem como objetivo atender a população brasileira. Isso nós temos hoje diversos aplicativos para atender a população brasileira, e uma das intenções que já tem vários projetos em andamento, são diversos níveis de processamento, um processamento que chega até o celular e processamentos que são mais aprofundados, que vão ficar nos nossos centros Senapad. Eu não sei se eu atendi a pergunta, se está faltando mais alguma coisa. Espero ter atendido. No por ahora, mil gracias, Carla. Yo voy a aprovechar esta entrada que tú haces, esto y que mencionas precisamente el tema clave, precisamente lo que mencionabas como esta necesidad, ojalá, de tener estas instancias de proyectos colaborativos de distintos países, para volver precisamente porque nos quedan pocos minutos para la invitación que tenemos desde Spider. Yo les voy a comentar en este momento la invitación, que es lo que yo les decía al inicio, con esta convocatoria, y voy a volver a compartirles la presentación que tenía para retomar entonces este espacio en el que estamos llamando, y este es el gran llamado que hay, a ampliar la colaboración bicontinental desde esta convocatoria de ideas que buscan precisamente que estas ideas, estas propuestas, proyectos, prototipos que utilicen la infraestructura de Vela o que vean este potencial y puedan plasmarlo en una propuesta para impulsar la transformación digital en ambas regiones desde alguno de estos tres temas que se están planteando: inteligencia artificial, ciberseguridad, y el uso y acceso de recursos digitales compartidos. ¿A quiénes está dirigido? Bueno, la verdad es que es la oferta, y es un poco lo que tú planteabas, Carla, esta necesidad que puede surgir desde los centros de investigación e innovación, pymes y startups, universidades y organizaciones académicas, grandes infraestructuras. Aquí volvemos a mencionar claramente el trabajo que pasa con Copernicus, que pasa con el trabajo que se está haciendo en Scalaki, en distintos centros, con organizaciones colaborativas y asociativas, entidades que pueden estar ligadas precisamente también a políticas públicas desde las partes gubernamentales, y que pueden efectivamente acceder a tener este planteamiento, y con el que acá se puede acceder a que se visibilicen sus propuestas, a tener una conexión directa con inversores y actores clave, a tener este acceso a webinars donde efectivamente se va a plasmar y se va a visibilizar este trabajo que se busca hacer, más tutorías personalizadas. Aquí ustedes tienen una lista y pueden acceder, yo les puse en el chat los enlaces clave hacia la información del llamado, también para conocer con más detalle todo el trabajo que realice Spider. Aquí están las fechas importantes. Yo le mencioné, bueno, nosotros abrimos las inscripciones el 10 de marzo
Estamos en esta serie de charlas motivacionales, la primera que fue el 19, el día de hoy que nos acompaña Carla, y vamos a tener abiertas las inscripciones hasta el 4 de abril. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, el primer paso y lo más importante es conocer la información de todo lo que se está realizando. Y después de eso, el hacer el registro de quienes estén interesados. Hay un espacio, si ustedes ven, acá tenemos un pantallazo del sitio web y en el chat, como les mencionaba, tienen el enlace directo. Hay un espacio de registro. Quienes estén interesados en participar tienen que registrar sus datos básicos, es el nombre, su institución, el país, de tal manera que planteen inicialmente su interés en participar. Y efectivamente, después hacen el envío de una nota conceptual. Aquí en la página tienen información qué es la nota conceptual, cuáles son los elementos que incluye y que para eso hay un tiempo mucho más amplio, hasta el 9 de abril, para que puedan hacer el envío de esa nota. Sin embargo, yo les repito, es importante, bueno, haber realizado previamente el registro para conocer las intenciones. Eso es a grandes rasgos la invitación que les tenemos. Estamos ahora sí en tiempo. Están los canales abiertos para información, tanto desde Red Clara, desde Vela, desde Spider. Yo sé que aquí nos están acompañando también el equipo y los miembros del proyecto. Dejamos abierta esta invitación. Si tienen dudas, si quieren tener algún espacio de preguntas y respuestas donde tal vez si tienen alguna inquietud con respecto a los planteamientos, podemos acompañarlos y revisar precisamente este proceso que se está haciendo. Sin embargo, la invitación es regístrense, miren las bases, conozcan los beneficios que hay, planteen sus ideas y ojalá construyamos este espacio colaborativo que es tan necesario en la región. Eso por mi parte, no sé si hay algún otro comentario antes de que terminemos. Si no, efectivamente vamos a tener otra charla, después vamos a mandarles las invitaciones directas, la última va a ser en ciberseguridad. Cuando tengamos la información ya completa, se las hacemos llevar por correo para que tengan a mano toda la forma de participación. Em, pero eso por nuestra parte. Muchas gracias, Carla, muy tu brigada por acompañarnos. Gracias a todos los que nos están acompañando y bueno, estamos en contacto. Que estén muy bien. Agradeço pelo convite mais uma vez. Muito obrigada.